O que acontece quando a estrela mais brilhante de Hollywood carrega os segredos mais sombrios? Aos 84 anos, Anne Margaret quebra décadas de silêncio para revelar uma lista negra. 6 homens lendários que a manipularam, abusaram e quase a destruíram. De agressões brutais a chantagens distorcidas. Isto não é uma memória, é um acerto de contas. Assista atentamente, porque por trás de cada sorriso deslumbrante que ela exibia, havia um pesadelo que ninguém ousava nomear, até agora. Steve McQueen. Steve McQueen não era apenas uma estrela de cinema. Ele era um mito, um artista do cinema vestido de couro, indomável e inquebrável. Para milhões, ele simbolizava a liberdade, mas para Anne Margaret, ele se tornou um pesadelo envolto em carisma e fumaça de gasolina. Eles se conheceram em uma festa privada em Bel Air em 1970. Anne estava no auge após o sucesso crítico de Carnal Knowledge. Steve tinha acabado de se divorciar de Neil Adams e estava procurando distração. Quando eles se olharam pela primeira vez, a sala derreteu. Ele parecia perigoso e eu estava cansada de jogar pelo seguro, ela confessou uma vez. No início, a química deles era elétrica. Conversas intensas, passeios de moto à noite, silêncios compartilhados durante o café. Mas sob o encanto magnético havia algo mais sombrio. 3 meses depois, ela notou as rachaduras. Steve começou a fazer perguntas invasivas, a impor regras, sem cenas de beijo, sem vestidos reveladores, sem entrevista solo. Você é minha, ele disse uma noite calmamente, como se estivesse discutindo o jantar. Quando ela resistiu, a máscara rachou. O pior aconteceu em 14 de março de 1971. Eles estavam hospedados em uma marina em Santa Mônica e recusaram-se a participar de uma festa privada com os amigos de corrida dele. Ela queria descansar. Foi quando o abuso verbal explodiu em algo muito mais feio. Ele a acusou de desrespeito, chamou-a de vagabunda de Hollywood, e antes que ela pudesse sair, ele a golpeou uma vez no peito, tão forte que ela caiu contra uma grade de metal. Quando ela tentou escapar, ele a arrastou pelos cabelos para dentro da cabine, jogou-a contra a parede e saiu, trancando a porta atrás dele. Seu rosto estava roxo de hematomas, suas costelas fraturadas, seu espírito quase extinto. No hospital, ela mentiu. Eu escorreguei no cais, ela disse. Porque se ela dissesse a verdade, se ela expusesse o rei do cool, Hollywood a colocaria na lista negra, não ele. Essa é a doença daquela era. Seu punho deixou vergões, mas o silêncio dela a enterrou mais fundo. Ela o deixou silenciosamente, nunca mais falou com ele e avisou a segurança do estúdio para nunca deixá-lo se aproximar de seus sets. Mesmo assim, ele ainda enviava rosas com pequenos bilhetes cruéis. Um dizia, você era melhor quando obedecia. Anne Margaret nunca obteve justiça. Steve McQueen morreu como uma lenda, lamentado com homenagens e fanfarra. Mas, em suas memórias, ele continua sendo o homem que quebrou suas costelas, sua mandíbula e quase seu espírito, Sam Peckinpah. Sam Peckinpah não dirigia filmes, ele os detonava. Conhecido por obras-primas como Meu ódio será sua herança, seus sets eram zonas de guerra, repletos de álcool, raiva e sangue. Ele era um gênio para os críticos. Para Anne Margaret, ele era algo muito mais sinistro, um homem que tentou incinerá-la, tanto literal quanto emocionalmente. Em 1972, Anne assinou para The Train Robbers. Ela pensou que seria um retorno. O que ela não percebeu foi que Peckinpah não tinha interesse em escalá-la como uma mulher forte. Ele queria que ela fosse despida, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. No primeiro dia de filmagem, ele a encurralou perto dos trailers e sibilou. Quer ser real? Tire a máscara e o sutiã. Ela recusou. Esse foi seu primeiro erro. A partir daquele momento, ela foi alvo. Cenas foram reescritas sem aviso. Seus dublês foram intensificados sem aprovação. Peckinpah sussurrou para a equipe. Vamos ver se a senhorita perfeita consegue lidar com a dor. Então chegou o dia 19. O roteiro pedia que Anne corresse de uma explosão encenada. Ela ensaiou. Testes de segurança foram realizados, mas quando o diretor gritou ação, algo deu terrivelmente errado. A explosão foi real. As chamas lamberam seu vestido. Sua pele formou bolhas. Ela gritou e desabou no meio da corrida, pedindo ajuda enquanto a equipe de incêndio invadia. Peckinpah estava por perto bebendo uísque. Ops, ele disse sem emoção. Acho que exagerei no pirotécnico. Ela sofreu queimaduras de 2º grau na coxa e no quadril. Precisou de meses de terapia e não conseguiu andar sem ajuda por semanas. Quando ela o confrontou, ele zombou. Você não está morta. O que mais você quer? Mais tarde, um assistente da equipe quebrou o silêncio. Peckinpah havia trocado as cargas falsas por explosivos reais, deliberadamente, para ensiná-la humildade. Anne Margaret quase morreu, não apenas pelo fogo, mas pelo gaslighting, pelo silêncio, pelo olhar cúmplice.
dos executivos do estúdio, que escolheram o lucro em vez das pessoas. A produção continuou. Nenhuma investigação foi feita. Peckinpah continuou a dirigir mais filmes. Anne nunca mais falou com ele. Ela não podia. Ele queimou mais do que a pele dela. Ele queimou a confiança dela em diretores, na segurança, em Hollywood em si, James Woods. Para o público, James Woods era um ator brilhante, perspicaz, inteligente e eletrizante na tela. Para Anne Margaret, ele era uma sombra silenciosa, um homem que observava sem piscar, um voyeur escondido atrás de roteiros e sorrisos. O que ele fez não era apenas perverso, era uma guerra psicológica. Era 1979 e Anne tinha acabado de assinar para The Hunted Desire, um estranho thriller neo-noir com nuances políticas. Woods foi escalado como seu co-protagonista. Desde o primeiro dia, ela notou a maneira como ele a olhava. Não era admiração nem desejo, mas algo mais frio, como um colecionador avaliando um objeto. Seu olhar deslizava sobre mim como uma faca, ela recordou mais tarde. Não era sedutor, era cirúrgico. No terceiro dia no set, seu desconforto havia se transformado em pavor. Ela confidenciou a uma assistente de figurino que se sentia observada, mesmo quando estava sozinha. A assistente não disse nada, mas seus olhos gritavam medo. A verdade chegou no sétimo dia. Um técnico de iluminação recentemente demitido entregou-lhe uma fita VHS e sussurrou: "Você precisa ver isso antes que desapareça." Naquela noite, Anne trancou-se em seu trailer e apertou play. O que ela viu foi horrível. Era uma filmagem dela mesma se despindo, tirando o sutiã, limpando o suor das costas, curvada, exposta e vulnerável. Ela vomitou no seu trailer. "Não foi só o meu corpo, foi a minha alma. Ele tinha violado a minha humanidade", ela disse. Aconteceu que Woods havia providenciado a instalação de microcâmeras no camarim das mulheres, no banheiro e até no trailer privado dela. Um sistema de vigilância oculto projetado para uma coisa: dominação. Anne foi apenas a mais recente. Quando ela confrontou o diretor, ele tremia de medo. Ele sabia, todos sabiam, mas ninguém agiu. Em vez disso, os produtores encobriram. O filme foi encerrado sob a desculpa de problemas de orçamento, e todos assinaram acordos de confidencialidade. James Woods não enfrentou acusações, nem suspensão, nem reação negativa. Ele seguiu para o próximo filme, seu próximo alvo. E Anne? Ela parou de confiar em salas com espelhos, parou de ficar sozinha nos sets, parou de se sentir segura em sua própria pele. "Eu não apenas o odeio", ela sussurrou uma vez. "Eu temo o que ele representa, o homem que não ataca, o homem que simplesmente observa até você esquecer como é a privacidade, o homem sem nome." Alguns monstros nunca aparecem nos créditos. Alguns não precisam de filmografia. Eles existem em sussurros, arquivos selados e medo. Anne Margaret nunca revelou seu nome, mas ela o chamava de "o homem sem nome". E até hoje, ele é quem mais a assombra. Era 1965. Ela tinha 23 anos, radiante e em ascensão. Ela foi chamada para uma reunião na MGM para um papel prestigioso em um drama psicológico chamado The Golden Cage. Ela chegou animada, mas não havia roteiro. Apenas um homem em um terno sob medida e uma pasta cheia de fotos. Ele as deslizou pela mesa. Eram fotografias nuas, desfocadas, granuladas e devastadoramente realistas. Seu rosto, seu corpo. Mas Anne nunca tinha posado para eles. "Eu congelei", ela disse. Ele tomou um gole de sua bebida como se não fosse nada, então disse: "Recuse o papel e estas aparecem na penthouse." Ela se levantou para sair. Ele trancou a porta. "Ninguém vai acreditar em você, querida", ele disse com um sorriso. "E mesmo que acreditem, não vão se importar." Ela não aceitou o papel, mas as fotos, falsas ou não, foram divulgadas discretamente entre a elite de Hollywood. Produtores, diretores, atores. Ela uma vez encontrou uma dentro do caderno de um executivo de estúdio, ao lado de anotações de elenco. Essa imagem a seguia por toda parte, como um fantasma em papel brilhante. Ela nunca foi tocada fisicamente por ele, nunca gritou, mas o silêncio dele, sua mão invisível, sufocou sua carreira. Anos depois, quando os papéis pararam de chegar sem explicação, ela se perguntava: ele ainda estava observando? Ainda chantageando sua reputação até a obliteração? Anne disse da melhor forma: "Ele não quebrou meus ossos, ele quebrou algo mais profundo. Minha crença de que eu merecia meu lugar aqui. Depois dele, eu nunca soube se consegui o trabalho ou apenas guardei o segredo. E até hoje, ninguém ousou nomeá-lo." Frank Sinatra. Para o mundo, Frank Sinatra era o presidente do conselho, um cantor, um influente, um homem que jantava com Preci, Mädchen Betters.
e dançou com o perigo. Mas para Anne Margaret, ele era o fantasma que sussurrava veneno em sua carreira, uma palavra aveludada de cada vez. Eles se conheceram em 1965 em uma névoa de martinis e luz de velas. Frank era mais velho, autoritário e assustadoramente magnético. Ele fazia você se sentir como a única mulher viva até decidir que você não era, ela disse uma vez. O relacionamento deles nunca foi realmente romântico. Era mais como posse, Anne lembrou. Ele queria controlar, não amar. Esse controle culminou em 1966, quando ela perdeu a menstruação. Ela estava grávida e Sinatra era o pai. A reação dele foi cirúrgica, sem empatia, sem emoção. Apenas um contrato, uma clínica privada e uma ordem silenciosa. Livre-se disso ou eu me livro de você, ela implorou. Ela chorou. Eu não preciso do seu dinheiro. Simplesmente não me faça fazer isso. A resposta dele? Um olhar frio e a frase mais cruel que ela já ouviu. Se você não fizer, vou garantir que todos os produtores pensem que você é uma garota da máfia que se deitou para conseguir um trabalho. Ela cedeu. Em um quarto escuro, sob as mãos de um estranho, ela terminou uma vida que desejava desesperadamente. Quando tudo acabou, ela foi levada para casa em silêncio, seu corpo doendo, sua alma vazia. As consequências vieram rápidas e brutais. Uma semana antes de filmar um novo filme, para o qual ela estava publicamente confirmada, Anne foi dispensada. Nenhuma razão foi dada, nenhuma chamada foi retornada. Mais tarde, através de um informante confiável do FBI, ela descobriu que Sinatra havia fabricado um dossiê, alegações de que ela dormia com mafiosos, sendo vista em posições comprometedoras, até mesmo um boato de que ela já foi garota de programa na Suécia. Os estúdios entraram em pânico. Ela era radioativa. Tabloides pegaram a história, retratando-a como a boneca de Hollywood da máfia de Chicago. Sua mãe desmaiou após ler a manchete. Anne bebia muito, dormia por dias, olhava-se no espelho perguntando-se quem ela havia se tornado. Ela nunca processou, não podia. Este era Frank Sinatra, amigo de Kennedy, padrinho do Rat Pack, querido do submundo. Ele não destruía carreiras, ele as apagava. Anos depois, ele ligou para ela. Uma frase. Nenhum pedido de desculpas, apenas crueldade. Eu te disse para não esquecer o seu lugar. Agora, você vê? Anne Margaret nunca esqueceu. Frank não me bateu, ela disse. Ele me tornou invisível. Elvis Presley. Para o mundo exterior, eles eram o casal dos sonhos. Viva Las Vegas era a fantasia. Elvis e Anne Margaret, dois deuses em carne e osso, dançando pelos palcos e tabloides como se governassem o Olimpo. Mas por trás desse brilho havia tormento. Por trás da coroa de Elvis havia um homem se desmoronando e Anne era sua tela para a dor. Eles se conheceram em 1963 e faíscas acenderam como fogo selvagem. Ele era elétrico, perigoso, magnético e aterrorizante, ela disse. Elvis não amava pela metade. Ele amava em extremos. Posse, paranoia, obsessão. No início era romântico. Flores, poemas, serenatas à meia-noite. Depois vieram as regras. Sem coestrelas masculinas, sem abraçar fãs, sem sorrisos para fotógrafos. Todo homem com quem você fala, ele uma vez sibilou, é um homem que quer tirar o que é meu. Anne riu disso, até que se tornou violento. Uma noite, em uma suíte de hotel em Vegas, Elvis trancou a porta. Você dormiu com ele? Ele perguntou. Ela ficou em silêncio. Estalo. A mão dele atingiu o rosto dela. Não o suficiente para deixar marcas, mas o suficiente para quebrar algo dentro dela. Mais tarde, durante as filmagens, uma discussão sussurrada terminou com ele empurrando-a contra a parede. Ela desapareceu do set por 5 dias. A imprensa foi informada de que ela estava com laringite. Na verdade, ela tinha um lábio rasgado e o peito machucado. Elvis enviou-lhe dezenas de pedidos de desculpas. Flores, joias, promessas. Mas depois veio a chantagem. Telefonemas tarde da noite cheios de gritos. Se você me deixar, vou contar ao mundo que você dormiu com todos de Estocolmo a Hollywood. Depois vieram as cartas, anônimas, vulgares, enviadas para estúdios, amigos, até para o seu padre. Fotos falsas, rumores distorcidos e a mentira mais cruel de todas, que sua mãe dirigia um serviço de acompanhantes de luxo europeu e Anne era a herança da família. Sua mãe sofreu um pequeno derrame devido ao estresse. Anne terminou em 1965. Ela disse adeus ao homem que amava e temia, mas Elvis continuava a pairar. Ele não sabia como ficar sem controle, ela disse. Eu não era sua namorada, eu era sua refém. Quando Elvis morreu em 1977, Anne não chorou. Eu lamentei o garoto que conheci em 1963, ela disse, mas não o homem que ele se tornou. A lista negra de Anne Margaret não é apenas uma lista de nomes. É uma crônica de dor, silêncio e sobrevivência. 6 homens, todos poder.
Poderosa, toda protegida, mas já não intocável. Aos 84 anos, ela não precisa de aplausos, precisa de verdade e conquistou o direito de dizê-la porque algumas estrelas não se apagam. Elas queimam através das mentiras até que só reste a verdade. Informe-me se gostaria que isso fosse adaptado para formato de roteiro de narração ou dividido em uma série de vídeos.